Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Muito bom mesmo poder estar aqui, viu? Graças ao Senhor. Podemos ver tanta coisa boa acontecendo nessa década, né? Não é todo dia que se faz 10 anos, né? Não seguindo uma promessa, não, né? São mais de 3.000 dias, né? 3.650 dias, é isso? Ou 3.350? 3.650 dias. É dia, hein? Eu estava lá em Bebedouro, que é a cidade que eu estou agora, pensando, né? Falei, meu Deus eterno. Falei 1.000, 2.000, 3.000 e aí vai, né? Isso é muito poderoso. Você seguir uma palavra, você seguir um chamado, você está pronto e se entregar a um propósito, com um coração perseverante, não é fácil. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E eu estava pensando, né, dentro desse contexto de tudo que está acontecendo aqui, que já aconteceu, que vai acontecer. E o que veio no meu coração para compartilhar com os irmãos, nós vamos ler no livro de Esdras, lá no primeiro capítulo, Velho Testamento. Antes da palavra, de entrarmos na leitura do livro de Esdras, esse livro, só para a gente um pouquinho só dar uma lembrada aqui, o livro de Esdras, ele mostra o retorno do povo do cativeiro, tá? O povo recebe a liberação para poder voltar do cativeiro que eles tinham ido há cerca de 70 anos. Por desobediência. Se você depois puder ler capítulo 25 de Jeremias, que é o profeta mais velho no contexto do que nós vamos falar, ele deu uma palavra vinda de Deus, que o povo seria levado para as terras do norte, para o cativeiro, porque o povo tinha esquecido o Senhor seu Deus, o povo tinha arrumado outros ídolos, praticado infidelidade, o povo tinha se entregado à luxúria, a carnalidades, e Deus enviou os seus profetas, de manhã, de tarde, de noite, com palavras para o povo, mas o povo não deu nenhum sentido, nenhuma resposta. O povo estava já na terra prometida. A caneca também vai junto com a camisa, né? Porque senão... O povo já estava na terra prometida, irmãos. Eles já tinham entrado, lá muitos séculos antes, eles já tinham entrado na terra prometida. Mas eles não souberam lidar com a terra prometida. Eu tenho me preocupado muito e pregado até bastante com respeito a isso, que uma vez que o povo entrou na terra prometida, depois de muito cansaço, de muitas batalhas, de muitos desertos, depois de muitas tristezas, eles entraram. Usufruíram da terra, se apropriaram da terra, tiveram cumprimento das promessas, mas uma vez lá dentro, eles caíram no encanto e no engano da serpente novamente, de que eles podiam coordenar as suas vidas, fazer o que quiser, porque eles tinham poder e autoridade, e agora eles já estavam vivendo bem. E o povo então lá dentro da terra prometida não cedeu as direções que Deus foi dando durante muito tempo. E aí o Senhor, por meio de Jeremias, lá no capítulo 25, a partir do verso 10, nós vamos ver o Senhor falando o seguinte, ó: vocês não me ouviram, vocês não se arrependeram, vocês não voltaram atrás, vocês não valorizaram o que eu lhes dei, por isso vocês serão levados para o cativeiro durante 70 anos. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, tudo isso o nosso Deus é. Mas nós não podemos esquecer que Ele também é Deus de justiça, Ele é Deus de juízo, Ele é Deus que disciplina aos que amam, aos que Ele amam. Nasceu de novo, tem um relacionamento com o Senhor, é filho, então Ele vai disciplinar. A disciplina muitas vezes é um silêncio de Deus. A disciplina muitas vezes é uma falta de contentamento com o que Deus dá.
A disciplina muitas vezes é um coração endurecido, a pessoa fica com o coração endurecido. A disciplina é falta de respostas. E às vezes, em último caso, é quando Deus permite o inimigo entrar na vida da pessoa. Foi isso que aconteceu com Israel. O inimigo entrou na vida deles, está lá em Jeremias, a partir do capítulo 25, de uma maneira tão devastadora, irmãos, que levou os jovens, as crianças, os velhos, levou o ouro do templo, levou as joias, levou os utensílios, levou grande parte do povo da terra prometida para um cativeiro, permitido por Deus, né? Permitido pelo Deus de amor, mas que também é um Deus sério. Uma das coisas que Deus, nesses últimos dias, está restaurando no meio da igreja, é o seu entendimento, o entendimento para nós, de que Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus que disciplina, é um Deus de juízo. Porque durante um bom tempo foi pregado, e até hoje tem sido pregado, não só numa cidade grande como Goiânia, como Aparecida, na minha cidade Bebedouro, em vários lugares que a gente tem tido a oportunidade de estar, tem sido pregado que Deus te ama, Deus te quer, Deus te aceita, e você não precisa mudar tão rápido, e que Deus suporta você e seus costumes. Isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que por causa de 10 pecados, o povo foi destruído e morreu no deserto. Está escrito isso, irmãos. A Bíblia diz que o povo não valorizou a terra e Deus trouxe os assírios, trouxe Nabucodonosor, Deus trouxe vários inimigos, e depois nos dias de Jesus o Império Romano, para poder, dentro da terra prometida, permitir opressão na vida do povo. E nós temos visto um povo andando e fazendo do jeito que quer, da maneira que quer. E hoje eu vi um vídeo que me mandaram a respeito de como está sendo implantado um ministério no Rio de Janeiro, que dá total liberdade para que todos os tipos de gêneros, todos os tipos de costumes de libertinagem haja entre os obreiros, entre as pessoas, entre os líderes. Uma coisa terrível. Eu falei, meu Pai do céu, o que está acontecendo? O povo está na terra prometida de Deus. Aqui, esse espaço, o que tem sido pregado aqui, é a terra prometida de Deus, para cada um de nós que estamos aqui. É a terra prometida de Deus. Como que nós lidamos com a terra prometida de Deus? A sua conversão é a terra prometida de Deus. O seu ministério é a terra prometida de Deus. Seus filhos, seu casamento, sua empresa, comércio, seus estudos, é a terra prometida de Deus. Mas uma vez que nós entramos nessas bênçãos, qual tem sido o nosso coração? Nosso coração, muitas vezes, quando entramos nas respostas de Deus, é não dar respostas positivas para Deus. Muitas vezes herdamos de Deus, mas quando temos que fazer a nossa parte, temos dificuldade. E por isso, então, Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro. E nesse cativeiro, nós conhecemos a história, para lá foi Daniel, foi Azarias, foi Misael, foi Ananias, os 4 amigos. Nesse meio também foi o profeta Ezequiel. Quando você lê lá no capítulo 1 de Ezequiel, diz que ele estava no 30º ano do cativeiro, o povo estava lá nas margens do rio Quebar, e ele no meio do cativeiro. Ele foi também para o cativeiro ainda jovem, o profeta Ezequiel. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui no capítulo 1 de Esdras, nós podemos ver que o Senhor despertou o espírito, veja comigo no capítulo 1 de Esdras, no versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? Isso aqui é cumprir o que Jeremias falou lá em 25:12. Fala para o teu irmão, Deus é fiel na palavra dele. Irmãos, tem uma coisa que, olha, esse ano eu faço 35 anos de convertido. Dia 13 de agosto. 35 anos que eu me converti. Eu me converti com 19. Com cabelo, né, todo... Tá vendo a fotinha das meninas ali? Tem umas fotos minhas ligadas que eu escondo as 7 chaves, irmãos, quando eu cheguei na igreja. Cabeludo, cabelo caracolado, uma soberba, uma arrogância que dava medo.
Mas foi por pouco tempo, Deus já começou a triturar, né? Deus já começou a triturar. O quanto que nós precisamos valorizar o que nós recebemos da palavra de Deus. Deus falou aqui, ó, que ia levar o povo para o cativeiro. Ele levou. Deus falou: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo. Quem profetizou isso foi o mesmo profeta que falou que Deus ia levar o povo para o cativeiro. Jeremias, capítulo 33 de Jeremias. Então no cativeiro, o povo estava lá, no cativeiro. E nesse meio estava lá o profeta Daniel, seus amigos, estava Ezequiel para um canto, Esther e Mardoqueu estavam em outro canto. Isso tudo é o contexto teológico e da ramificação desse povo no cativeiro. Daniel jejuou 10 dias para começar, só legumes e água com seus amigos. Depois daqueles 10 dias se transformou em 3 anos de jejum. Foi mais 3 anos de jejum. Eles fizeram esses 3 anos de jejum, que foi o tempo da preparação deles, para poder apresentar-se na presença do rei. Quando fez 3 anos, eles foram chamados à presença do rei, isso lá no cativeiro. O cativeiro estava rodando, porque Deus tinha falado que eles iriam. E Deus falou para eles assim, ó: quando você estiver no cativeiro, você fica firme, você obedece. No cativeiro não adianta ser rebelde, porque vai durar 70 anos, não é um dia a mais e nem um dia a menos. Irmãos, quando a gente vê lá em Daniel 9, Daniel jejuando 21 dias, no jejum de manjares, ele estava ali já com cerca de 85 anos. Fazia cerca de 68 anos que o povo estava no cativeiro. E Daniel foi dar uma lida na Bíblia dos dias lá, ler os escritos de Jeremias, e ele entendeu pelos livros que os dias que iria durar o cativeiro, que era de 70 anos, tinha chegado. E o povo não fazia nada, não tinha mudança, o povo estava muito arraigado naquele mundo babilônico. E aí Daniel começa a jejuar. Ele jejua 21 dias com 85 anos. E quando ele jejua 21 dias, o que acontece? No capítulo 10 de Daniel vem, o anjo Gabriel vem com a resposta, porque desde o primeiro dia que ele colocou no coração, que ele queria que Deus movesse, que Deus libertasse o povo, que Deus tocasse a vida do povo, foi ouvido o seu clamor, Daniel, porque você é muito amado, a Bíblia diz. Só que o príncipe da Pérsia me barrou, e Deus então enviou Miguel, que é o anjo de guerra. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando Deus libera a palavra de ordem para quebrar o cativeiro, Ele levanta o povo para jejuar e orar, que é o que o líder de vocês e que essa igreja tem feito. Quando começa esse intenso clamor, com certeza virão opressões, às vezes muito maiores, porque há um conflito espiritual para que a igreja não saia dos seus cativeiros. O diabo quer que a gente fique conformado. Ele quer que a gente fique conformado, que estamos no cativeiro, as coisas não vão nem para frente nem para trás, não tem as respostas que gostaríamos. Ele quer tristeza, ele quer angústia, e muitas vezes Deus não vai resolver esses problemas nossos do cotidiano sem antes que a gente possa aderir ao compromisso dele com esse mundo. Deus quer que a gente possa aderir, se entregar ao compromisso dele. Qual é o compromisso de Deus? Trazer o mover para poder libertar Israel e pôr eles de novo na terra. E aí Deus então liberou o arcanjo Miguel, que é o anjo de batalha. Em momentos de transição como esse que a igreja Refrigério está vivendo, Deus troca até a esquadra de anjos que estão atuando. Porque quando o anjo não conseguiu trazer a resposta, o que era a resposta, irmãos? A resposta era que o povo fosse liberto do cativeiro. Essa era a resposta.
resposta que Daniel estava buscando. Quando você lê o capítulo 9 de Daniel, você vai ver o seguinte: ele pedindo perdão pelos pecados, ele buscando arrependimento, ele confessando tudo, e ele vai fazendo toda aquela consagração, aquela humilhação na presença de Deus, até que o Senhor deu ordem ao anjo. Veio Gabriel, não conseguiu furar as opressões, Deus enviou Miguel e quebrou aquele cativeiro, irmãos. Quando quebra aquele cativeiro, acontece o que está aqui em Esdras capítulo 1. O Senhor despertou o espírito de Ciro. É isso que está escrito aqui? Amém, irmãos? O Senhor despertou. Muitas vezes nós olhamos para a chegada do anjo e pensamos somente em bens materiais, e pensamos somente em coisas do nosso dia a dia secular. Irmãos, Deus tem projetos muito maiores para nós, muito melhores do que simplesmente um anjo vir trazer alguma coisa material para nós. Todos nós queremos isso. Só que o povo tinha deixado as coisas materiais deles lá, a terra prometida de Deus. Então aquele anjo não veio trazer cura, não veio trazer libertação pessoal, não veio trazer carro, cavalo, terra, não veio trazer isso. Aquele anjo veio quebrar a resistência para que o povo saísse daquela condição de cativeiro e voltasse para o plano original de Deus. Daniel foi movido por Deus a jejuar e a travar batalhas de consagração para que o povo voltasse. E aqui o Senhor então desperta o espírito de Ciro. Despertou o espírito de Ciro conforme a palavra do Senhor, o qual fez passar pregão, capítulo 1, verso 1, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esse rei Ciro, presta atenção nisso, queridos. Existem tradições e estudos bíblicos que não estão dentro da Bíblia, mas são tradições históricas judaicas, que diz que esse rei Ciro, ele era filho da rainha Esther com Mardoqueu, o rei da Pérsia. Esse rapaz aqui, esse rei, que agora foi tocado por Deus, ele era, então, nesse contexto, o filho da rainha Esther. Quem era Esther? Esther é aquela menina que era escrava. Era aquela menina que foi escolhida para poder passar uma noite com o rei. Se ele não gostasse da relação deles de noite, no outro dia ele punha ela para andar. Era desse jeito, as meninas entravam, o rei tinha uma noite, se ele não gostasse, ele punha e mandava embora. Ou ficava lá dentro do harém dele. Nunca mais casava, não tinha mais nada. Mas quando Esther que entrou, e ela tinha um tio que era um intercessor, um homem de Deus, Deus moveu. Deus moveu, e ela então jejua 3 dias com as suas funcionárias, seu tio jejua. E ela se casa então com esse rei, o Artaxerxes, é um nome difícil de falar, eu nem vou repetir ele porque, senão eu vou perder o embalo aqui, irmãos de Deus. Ela se casa com ele e a tradição então diz que nasce Ciro, que foi profetizado inclusive por Isaías, capítulo 45, se eu não me engano. E esse homem, então, nessa linhagem de libertação, acompanha esses raciocínios, para você entender o que Deus faz para poder transicionar o seu povo. Ele não deixou Esther ser humilhada, ele guardou ela. E se a história estiver certa, trouxe Ciro. E ele então foi tocado por Deus. Foi tocado por Deus, e ele então libera a palavra.
Ele libera a palavra que quando terminasse os 70 anos, te aconselho a ler o capítulo 25 de Jeremias depois, eles iriam voltar para a terra. É muito importante nós entendermos da parte de Deus quanto tempo vai durar o sofrimento que de repente você está passando. Ah, mas nós não controlamos isso. Realmente, não controlamos. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada, Deus falando quanto tempo ia ser o primeiro cativeiro e quanto tempo ia ser o segundo. O primeiro cativeiro, 400 anos. O povo não quis sair, acabou ficando 450. Porque não queriam ver Moisés lá atrás para sair. Tiveram luta. Com 68 anos de cativeiro agora, Deus falou que ia ser 70. Deus levantou uma pessoa, começou a jejuar e orar e movimentou então todo o reino, todo o cativeiro, movimentou a terra. Tocou a vida de Ezequiel, tocou a vida de Mardoqueu e de Esther. Nasce uma criança que seria aquele responsável para poder liberar o mover de Deus lá na frente. Nós temos que entender que Deus ele vai costurando a história. Assim como ele costurou a história da vida do pastor, da pastora e de cada um de nós que estamos aqui. Deus ele vai costurando, ele vai nos ligando, ele vai fazendo tudo para um propósito. O propósito de Deus, irmãos, é Deus na terra. É Cristo em vós, a esperança da glória. O propósito original de Deus é que na viração do dia, Ele quer continuar vindo nos encontrar. O propósito de Deus é que todos os dias possamos olhar para o céu e saber que a nuvem de Deus está ali. À noite, a coluna de fogo está ali. Eis que estou convosco todos os dias. Mas sabe, irmãos, Deus quer transcender no nosso coração o seu poder e fazer como Ele fez lá no templo de Dagom. Colocar a arca da aliança diante de Dagom, um demônio do povo filisteu, e Deus derrubou ela 2 vezes. 2 Samuel capítulo 4 em diante mostra Deus derrubando a arca. Por quê? Derrubando a estátua da idolatria. Porque dentro da arca tinha os 10 mandamentos, fora tinha o pão dentro do vaso e a vara de Arão. E era o símbolo da presença de Deus. Deus ele quer sair de nós novamente. Deus quer quebrar o cativeiro da nossa vida e a presença dele andar e fazer e tomar territórios. Era esse o propósito do povo voltar para a terra. Nós temos que descobrir. Deus falou para os israelitas o seguinte, foi 40 dias que vocês caminharam na terra. Para ir lá na terra prometida e ver a terra. Só que nos 40 dias, vocês viram só os problemas, o tamanho do inimigo, o tamanho da muralha. Vocês só viram os problemas. Por isso, por cada dia de rebelião e de falta de fé, vai ser um ano de disciplina. E o povo ficou rodando no deserto quantos anos? 40 anos, que representa 40 dias de coração duro, 40 dias de medo, 40 dias de desobediência, 40 dias de infidelidade. Os únicos 2 que tiveram uma visão diferente, que foi Caleb e Josué, foram os que entraram na terra prometida, daqueles todos foram lá. Por isso é importante a gente entrar na presença de Deus. Porque Deus ele tem interesse em saber o tempo que você está sofrendo. Ah, mas Deus já sabe. Sim. Mas Jesus, o pai do menino que estava possesso, e falou para ele, quanto tempo sucede isso? Deus tem interesse na nossa causa. E o pai falou desde pequeno. Desde pequeno. Então é importante que a gente entenda, existe um momento de uma palavra de convicção para a nossa vida. Mas até que isso aconteça, você ficar bem focados.
temos que ficar bem focado, porque o inimigo não quer que voltemos para o plano original. O que significa voltar para a terra prometida? Significa voltar para aquela revelação e aquele entendimento que é Deus que dá, é Deus que faz, é Deus que realmente traz o triunfo, que prospera, é Deus quem efetua, querer realizar, é adotar um novo estilo de vida, que já não é novo, mas ele é antigo, aonde Deus realmente é o centro de tudo. Isso é voltar para a terra prometida. Por isso Deus está quebrando esses dias. Eu creio irmão, cativeiro sobre as nossas vidas. Esses 10 anos foram 10 anos onde Deus esteve quebrando cativeiros. Quebrando cativeiros. E agora Deus tem uma nova etapa. Deus tem uma nova etapa. E a etapa agora é o quê? É sair dessa condição de privação, de resistência. É sair da unha do diabo no sentido mesmo, que ficar segurando tanto, e de haver realmente aquele retorno. E para isso, acredite nas palavras que foram dadas por Deus. Uma palavra de Deus. Vale pensa. Quando o rei Ciro, em parceria com a profecia de Jeremias, fala para voltar quem quiser. Olha o que ele fala aqui no versículo 3. Quem há entre vós e de todo o seu povo, quem quiser. Versículo 4 fala assim, todo aquele. Então, nós sabemos que todo mundo vai realmente querer largar a condição de pecado, modo de conformismo. Mas Deus quer despertar nesses dias nossas vidas para algo maior. Porque olha aqui, aquele que despertou o rei para trazer a direção para a edificação, verso 3. Para a edificação da casa do Senhor. Essa foi a razão, irmãos. Não foi voltar para usufruir da terra, mas foi voltar para poder edificar a casa do Senhor. No versículo 3. Voltar pelo propósito de Deus. Então foi falado aquilo, e aí começa uma revolução das pessoas voltando. Esse versículo 5 diz, para os irmãos deram uma resposta sua. Se levantaram os chefes, capítulo 10, verso 5, dos pais de Judá e Benjamim, sacerdotes, levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou. A palavra que foi liberada pelo rei, a palavra de Jeremias, que Deus traria o povo de volta, tocou muita gente. Líderes, pais, crianças, jovens, adolescentes. E houve um certo movimento. E eles então foram despertados. Nesses últimos dias, nós estamos crendo um despertamento de Deus diferente, irmãos. Não é um despertamento no sentido de uma multidão somente de pessoas voltarem. Mas os que já estão na casa de Deus vão ser impactados de dentro para fora. E vão querer realmente ser o que Deus disse que eles podem ser. Fazer o que eles podem fazer. O Senhor Deus os despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Do verso 5. Lembre-se que a libertação, o retorno, tinha um objetivo. Edificar a casa do Senhor novamente. Já que Jesus, em Mateus 6, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça e as demais coisas. Ele não começa dizendo, busque as demais coisas para depois edificar o reino e receber a justiça. Não, buscar o reino e a justiça. E a palavra do povo aqui é, vão, vocês estão sendo livres, mas tira os olhos de vocês e olha para a minha casa como que está. Como que foi que Neemias recebeu a palavra? Como que está? Ele falou para Anani, lá no capítulo 1 de Neemias, como que está a cidade, o povo?
Anani, que era o seu irmão, falou, a cidade está destruída, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, e o povo que ficou lá está numa miséria terrível. Era desse jeito que estava. Com base nisso tudo, e após ouvirem a palavra e sentirem-se tocados, eles então começam a retornar. O povo começa a colocar em marcha. Deus espera, não que eu já tenha alcançado, como diz a palavra de Deus, não que eu já cheguei, não que eu já sou, como disse Paulo, não que eu já estou vivendo, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Esse é o povo que está saindo do cativeiro. Não importa se ficou doente, não importa se ficou, se teve problemas. O que importa é que eu entendi que chegou o meu momento, minha hora, minha vez. É momento, como diz a Bíblia, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para que a igreja possa então edificar a casa do Senhor Deus que habita em Jerusalém. Esse era o propósito, irmãos. Deus quer restaurar isso em nossas vidas. Porque durante muito tempo as pessoas quiseram que restaurassem as suas vidas. Restaurassem o que tinham, o que têm, os seus sonhos. Deus já fez isso em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou já com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ele não vai abençoar, irmão. Ele já abençoou. O problema é que muitos de nós fomos arrastados para dentro de prisões, de cativeiros. E não entendemos que às vezes vai durar 5 anos, 10, 20, 15. Não ouvimos de Deus quanto tempo vai durar o sofrimento. Não ouvimos. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Clama a mim, buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o coração. Daniel entendeu isso e 21 dias de oração e confissão de pecado e arrependimento. Aí daqui a pouco, pum, Deus despertou Ciro. E ele então falou, olha, quem quiser voltar, pode voltar, é a hora de voltar. E quando vocês estão voltando, leva o ouro, leva a prata, leva os talheres, leva os vasos, leva tudo, pode levar. E vão edificar a casa do Senhor. Quando ele dá essa palavra, o povo sobe. Aí no capítulo 2 aqui do livro de Esdras, volta a sua atenção comigo aqui. Estes são os filhos da província, versículo 1, que subiram do cativeiro, dos transportados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E tornaram a Jerusalém e a Judá. Cada um para onde que eles voltou? Cada um voltou para a sua cidade. A minha tradução diz que cada um voltou para a sua casa. Irmãos, enquanto estava tendo louvor, eu estava aqui, sabe, às vezes no meio do louvor, eu não consigo nem cantar às vezes, porque dependendo da letra da música que entra, minha mente já vai para lugares e para coisas de Deus e movimentos de Deus tremendo. E na hora, eu não lembro qual a canção que nós estávamos cantando, de repente a minha mente começou a lembrar do avivamento na Rua Azusa, lá em Los Angeles, né, do tempo, um tempo muito difícil, mas era tão forte o avivamento naquele lugar que era o templo, que o povo, a 300, 400 metros daquele salão, não passava de medo de cair já convertido. Eu lembrando disso, lembrando de milagres aqui da minha mente, e eu creio que Deus estava falando alguma coisa comigo, sabe? Que é hora da gente voltar para essas questões no sentido de, tem uma terra prometida. De milagres nesse sentido para esse ministério. Tem essa terra prometida. Só que muitas vezes nós não atendemos o chamado de voltar para a origem. É voltar para a origem, é voltar para aquele momento em que Deus vai ser a única razão da nossa existência. É voltar para aquele momento em que a obra de Deus vai ser a segunda razão da nossa existência. Vamos edificar aqui
o templo de Deus, como nós vamos ver, eles vão acontecer agora. Não é só sair do cativeiro. Não é só prosperar como o povo prosperou de novo. Não é só voltar para casa como o povo estava voltando, irmãos. Existe algo mais. O verso 2, veja aí comigo. Do capítulo 2 de Esdras. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuar, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Vários nomes aí para as irmãs que estão grávidas, né? Que querem colocar um nome legal no filho, misericórdia. Quando eu li esses nomes, minha esposa já buscava a ajuda do discipulador, porque pensa num homem que gostava desses nomes feios. Graças a Deus, Deus permitiu, colocou no primeiro Abner, no segundo Levi e na terceira Mares. Mas foi uma guerra, irmãos, porque eu queria cada nome que vocês não têm ideia. Então aqui, Zorobabel agora, ele volta com o povo, com cerca de 42 mil pessoas volta com ele. O povo então volta com Zorobabel, e Zorobabel se torna o governador desse povo. Eles voltam, é muito grande a lista, nós não vamos ver toda ela, mas agora vá para o capítulo 3 de Esdras comigo. Depois que o povo, olha aqui, foi despertado pela palavra, depois que o povo recebeu os ouros, pratas e bens para voltar para Jerusalém, depois que cada um voltou para sua casa, agora o povo atende ao chamado para poder fazer outra coisa. Chegando, pois, o 7º mês, versículo 1 do capítulo 3. Estando os filhos de Israel já nas suas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Como um só homem eles se ajuntaram. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, e de novo se levantou Zorobabel, que era o governador, com seus irmãos, e edificaram o altar de Deus. Chegaram lá, irmãos, foram para a casa deles, mas eles já correram para poder fazer o que Deus tinha pedido: edifique a cidade, edifique a cidade. E a primeira coisa que eles então colocaram em propósito foi edificar o altar de Deus. Edificar o altar do templo que tinha sido destruído, irmãos, porque o templo que Salomão edificou tinha sido destruído, os bens tinham sido roubados. Eles tinham trazido os bens de volta, mas não tinham onde pôr. Então, antes de levantar as paredes físicas do templo, o que eles ergueram em primeiro lugar? O altar. Diga comigo, o altar a Deus. O altar para oferecer sacrifícios, o altar para oferecer incenso, o altar para poder trazer Deus de novo para a terra. Porque aonde tinha sacrifício, é aonde Deus descia. Porque Jesus ainda não tinha se sacrificado pelo povo. E por Jesus ainda não ter se sacrificado, o povo precisava de um altar. O altar era o lugar do sacrifício. O versículo 3 diz que eles firmaram o altar. Por que eles firmaram? Olha o texto aí. Eles firmaram o altar porque o terror estava sobre... E por causa também que o terror estava sobre o povo da terra. Uma vida cristã que não tem o altar de Deus edificado e nem firmado, não suporta o terror. Lembra de Elias? Antes do fogo cair sobre o sacrifício, o que Elias fez? Restaurou o altar. Pegou 12 pedras representando cada uma das tribos, depois ele pôs o sacrifício em cima, depois ele clamou pelo fogo. Então não adianta nós ficarmos, Deus envia fogo, Deus envia avivamento, Deus envia isso, Deus envia aquilo, se antes o nosso coração, a nossa vida, não tem um altar que está erguido, uma entrega, disposto ao sacrifício, disposto ao incenso, porque do altar se oferecia também o incenso, que representa as orações. Eles firmaram o altar. Não é só iniciar uma consagração, tem que firmar, irmãos. Porque o diabo não está muito preocupado com você e comigo no sentido
de sermos abençoados materialmente. A preocupação do diabo é quando não somos abençoados e nós respondemos à altura daquilo que Deus espera. Quando nós respondemos à altura, o povo firmou o altar. Fala para o teu irmão, nessa transição do 10º ano para o 11º, é momento de edificar e de firmar o altar. Firmar o altar em nome de Jesus. É esse o momento. Por que que tem que ter esse momento, irmãos? O próprio texto, nessa exposição do texto, ele vai mostrando. Depois que teve essa firmeza do altar, o povo restaurou as festas. Outros líderes foram levantados. Houve um momento de muita alegria e também de tristeza. Veja comigo o capítulo 3. No versículo 10 diz que quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, se apresentaram os sacerdotes com os instrumentos, filhos de Asaf, e começaram a celebrar o Senhor. Cantavam a reveses, louvando ao Senhor, versículo 11. Havia muito louvor contínuo. Muito júbilo. Por que que eles fizeram isso? Porque pela fundação da casa do Senhor, como está no texto aí. Fundamento, quando os fundamentos foram realmente descobertos e restaurados, porque o inimigo devastou o templo de Salomão. Mas quando eles começaram a levantar pelos fundamentos, um louvor muito grande começou a acontecer entre eles. E os primeiros sacerdotes e levitas, os chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa. Então aqui tinha uma geração de velhos, de pessoas idosas, que viram a primeira casa, no templo de Salomão, o templo de glória. Viram quando foi para o cativeiro. Então essas pessoas aqui deviam ter quase 100 anos. Né? Que viram. O que aconteceu com eles? Eles viram tudo aquilo. E eles então começaram a cantar juntos e a chorar. Olha o que o texto diz. Viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia quando era alegria ou quando era tristeza. Os idosos choraram porque eles viram a glória do templo de Salomão. E os novos também choravam porque não entendiam a história, mas estavam ali. Mas Zorobabel estava firme no propósito, irmãos. Firme no propósito de levantar o altar, de levantar os alicerces do templo, de restabelecer as festas, de restabelecer a liderança. Ele estava firme. Ele estava firmado nesse propósito. No capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz que os adversários, quando os adversários ouviram que Judá e Benjamim, que tinham tornado do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e pediram assim: deixem-nos edificar com vocês. Esse período de transição de 10 para 11 anos é um período em que o cativeiro vai ser despedaçado, sim. E muitos vão voltar ao estado original de como Deus quer que suas vidas estejam, para poder trazer uma glória poderosa sobre a terra. Mas uma coisa importante, irmãos: qualquer consagração, qualquer altar que for começado no seu coração, precisa ter firmeza, porque os adversários, eles vêm. E eles vêm de uma maneira muito sorrateira, eles vêm em forma de pessoas, eles vêm em formas de desânimo, eles vêm das mais variadas maneiras e eles querem se enturmar. A alma quer entrar no meio,
As pessoas, quando vem alguma coisa legal, gostosa acontecendo, eles querem saber o porquê daquilo, porquê aquilo acontece com eles. Não, e nós queremos também fazer, quero estar junto, quero te servir, pastor, quero te servir, pastor, eu quero estar aqui dentro, O texto é bem claro, olha o que Zorobabel fala para eles, no versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros pais lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus. Não convém. Mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Eles foram bem claros, aquela era uma edificação pessoal, era uma edificação coletiva só daquele povo, daquela tribo. O que eles queriam? Eles queriam tornar aquele lugar novamente só para o Senhor. Mão de obra que viesse de longe, que não tivesse o mesmo coração, eles não aceitaram. Não convém. Porém, o povo da terra debilitava a mão do povo. Veja aí o verso 4, irmãos. Debilitava a mão do povo e inquietava-os do edificar. O inimigo vem com esses objetivos: debilitar, enfraquecer. A gente luta e parece que não acontece. Quem já teve esse sentimento? Aí aparece um outro ali, uma pessoa lá, daqui a pouco ela faz uma coisa, dá aquela explosão, aí vem aquele cansaço. Meu Deus, estou lutando pela minha família, estou lutando pelo meu ministério, não aguento mais, olha aí, estou aqui com seriedade e não vai, olha lá, mãos debilitadas, mãos cansadas. Às vezes o inimigo quer nos levar a esta exaustão. E os inquietava no edificar, né? O povo começou a ficar inquieto com a presença daqueles inimigos. E o inimigo às vezes nos torna inquietos. Nas dores que sentimos, no cansaço que sentimos, nas coisas que não estão como gostaríamos, nas pessoas que não respondem, e a gente vai ficando inquieto. No texto aqui diz que eles alugaram conselheiros para poder atacar o povo, para jogar um monte de situações. E eles atacaram com tanta força que Zorobabel acabou se cansando. Fala para o seu irmão assim: eu profetizo que você não vai se cansar. Fala para ele. Olha o que o inimigo, a visão que o inimigo tinha deles. Versículo 19 do capítulo 4. E ordenando eu, buscaram e acharam que em tempos antigos, aquela cidade, né, que é Jerusalém, se levantou contra reis, e nela se tem feito rebeliões e sedições. Também houve reis poderosos em Jerusalém, Davi, Salomão, e quantos outros reis poderosos. E eles dominaram em todo lugar, e se lhes pagavam direitos e tributos. Olha o que o inimigo está falando, o inimigo conhece a sua história e a minha história, irmãos. Ah, por trás do Wesley tinha a avó dele que orava, tinha o fulano. Olha, era ele que resgatou gente, que fazia isso. Tem que acabar com esse cara. Porque eles não estão olhando só no Wesley e na família. Eles estão olhando naqueles que os trouxeram ao mundo e que programaram para que eles pudessem ser o que são. E assim é na sua vida e na minha vida. O inimigo quer atacar a nossa vida para poder destruir o que os nossos antepassados, fortes em Deus, já foram. Dai ordem para aqueles homens, para que... Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem. Versículo 21. O objetivo do inimigo é o quê? Parar o quê? Parar tudo isso que foi apresentado aqui. Projeto Sementes de Fé, Mulheres de Fé, parar a escola bíblica, parar a escola de líderes, parar a convicção de que seu dízimo e oferta está sendo bem empregado, parar que Deus tem outras coisas maiores para vocês, parar os projetos, parar o louvor. O inimigo, o propósito do inimigo é parar. Ele até quer que a gente continue estando aqui. Mas se os projetos não andarem,
É aí que está o lucro dele. Esse é o detalhe que nós precisamos ficar atentos. A fim de que não edifiquem mais aquela cidade. Ele queria parar para que pudessem não haver mais edificação. Até que se deu uma ordem por mim. Então, verso 23. Depois que é lida aquela cópia da carta, eles foram a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, o mais lastimoso, verso 24. Cessou a obra na casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até o ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Zorobabel, suas mãos se cansaram, o povo ficou inquieto, e eles então pararam de edificar. Entenda bem, irmãos, eles não pararam de viver lá em Jerusalém. Eles pararam os projetos de Deus. Quais são os projetos que Deus tem para essa igreja? Irmãos, projetos de obras sociais, projetos de escolas de formação de líderes, de uma equipe de louvor abençoada, de famílias prósperas. São projetos. O diabo não está preocupado se você vem no culto todo dia. Ele não quer que você acredite que é hora de edificar os projetos que Deus deu para essa casa. Isso que torna ele eficiente, infelizmente às vezes. Não é te tirar daqui, é fazer com que os projetos não andem. Os projetos de edificação. Porque edificando aquele templo, a glória de Deus voltaria. Edificando a sua vida e a minha vida, a glória de Deus vai também brilhar em nossa vida. Edificando a sua família, vai ser um referencial na terra. Mas Zorobabel cansou, o povo cansou daquele período. Sabe quanto tempo eles ficaram parados, irmãos? Quando aqui a Bíblia diz assim, ó, cessou a obra na casa de Deus, eles ficaram entre 16 e 18 anos parados. O altar que tinha sido começado a ser edificado, ficou pela metade. Os alicerces começou a levantar, ficou parado. Os muros, ficou parado. Aí um dos judeus, Anani, vai lá visitar Jerusalém, visitar a Pérsia, irmão de Neemias, e Neemias pergunta, como que está o povo? Aí ele fala, o povo está em miséria, as portas da cidade estão queimadas a fogo, o muro está destruído, o templo está destruído, está tudo desse jeito. Porque, irmãos, fazia 16 anos que Zorobabel tinha ido. E ele então lutou durante 16 anos. Aliás, ele lutou durante muitos anos e parou 16 anos. A gente pega as promessas da Bíblia, né? Filipenses 1,6. Quem lembra o que diz em Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra em vós, vai concluir até os dias de Cristo? Então, quem começou a boa obra de edificação na sua vida e na minha? Jesus, ele começou. E nós temos que fazer a nossa parte. Zorobabel começou e cessou. Jesus começou e ele continua à medida que você e eu continuamos também. Zorobabel ficou, irmãos, entre 16 e 18 anos parado. Ficou parado. Por que ele ficou parado? Porque ele sentiu o peso da responsabilidade. E não é brincadeira mesmo. Deus chamou a gente para coisa séria, irmãos. Não importa seu passado. O que importa é aonde você está no presente e qual a resposta que você e eu estamos dando para as expectativas de Deus. Depois de 18 anos parado, olha o que acontece no capítulo 5 do livro de Esdras. Bem no início. Coloca aí, por favor. Os profetas
Ageu e 2 homens de Deus tiveram que intervir e trazer as palavras de exortação para que o povo voltasse a edificar. Quando você lê o livro de Ageu, pode abrir lá comigo, bem rapidinho. Vamos ver o que Ageu falou para Zorobabel e para o povo. O que Ageu falou? Ageu era um profeta menor. No ano 2º, versículo 1 do capítulo 1 de Ageu. Esse é outro nome bonito, para pôr num filho aí. Ageu, para de andar na igreja. Meu Deus do céu. No 2º ano de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Para quem que veio a palavra? Para quem que veio a palavra? Para quem que foi? A palavra veio para o líder que estava parado, para a pessoa que estava parada. A palavra de Deus veio para Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, para Josué, o sacerdote. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio o tempo ainda em que a casa do Senhor deve ser edificada. Estava tudo parado, o inimigo tinha convencido eles que não valeria a pena edificar. Eles aceitaram que não valeria a pena lutar pelo louvor, não valeria a pena lutar pelos sacerdotes, não valeria a pena lutar pela paz, pela felicidade, pela glória de Deus, não valeria a pena. E o povo então cessou, mas aí o profeta veio e falou assim, eles estão dizendo isso, não vale a pena, não chegou a hora ainda. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, dizendo, é tempo de vocês habitar nas casas de vocês que estão cheias, né? Estucadas, apaineladas, é tempo, forradas, né? Como diz o texto ali, é tempo de vocês habitar em tudo isso, e esta casa aqui ficar deserta. Deus bateu aonde, irmãos? Lá naquele ossinho da miséria do calcanhar, assim, ó. Pá! O inimigo trancou vocês e agora vocês só querem lutar pela vida de vocês e deixou minha casa deserta? A palavra que veio para Zorobabel foi essa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Comeis e vocês não se fartam. Vocês não bebeis e não se saciai-vos. Vestem, mas não se aquecem. E o salário que vocês recebem é como se colocasse num saco furado. Sabe por que Deus está falando isso, irmãos? O nível de fidelidade e de contentamento não sentia mais. Eles não tinham mais prazer nas coisas que eles buscaram. Eles não tinham prazer porque eles deixaram Deus e a obra de Deus para trás. E investiram somente neles. Investiram neles, a tal ponto que compravam a roupa nova, vestiam uma vez, e daqui a pouco punham lá no guarda-roupa, e aí depois tem a cara de pau de abrir o guarda-roupa e falar assim, estou sem roupa. Ai, não tem blusa de frio, misericórdia, irmão. Ai, não tem sapato. Um dia minha esposa falou para mim assim, nossa, vamos lá comprar 2 pares de sandália? Eu falei, vamos. Aí eu passei no quarto e resolvi abrir o negócio lá, o sapateiro dela. Eu contei, irmãos, sem exagero, uns 25 par. Sandália baixa, rasteirinha, médios, king, menos king, tudo aquela coisa. Eu falei assim, mas você vai para onde os novos que você vai comprar? Ela falou, por quê? Eu falei, eu contei 25 pares, isso fora os tênis. Muitas vezes nós não percebemos, nós estamos insaciáveis. E isso, irmãos, é fruto de uma edificação mais em nós do que nas coisas de Deus. Não tem roupa, misericórdia, irmãos, não tem roupa. Não tem roupa. Vende esses aqui, ó. E com o dinheiro você vai comprar outras, ou dá. Mas o detalhe não é esse. Aqui o texto diz que a pessoa vai se vestir, mas ninguém que se aquece. Come, mas não se sacia. Bebe e não tem
não fica saciado, está sempre... Por que esse desespero, essa angústia de querer mais, e mais, e mais, e mais? Porque Deus está sendo menos, 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 menos e menos. Ageu, irmãos, veio batendo em Zorobabel e no povo daquele tempo. Está vendo? Vocês estão assim por causa disso. Aplicai o coração aos vossos caminhos. Sobe o monte, traz madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Verso 8. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Sobe o monte, traz madeira, edifica, trabalha, se consagra, e para que eu seja glorificado. Vocês olham para muito, mas eis que alcançam pouco. Por que alcança pouco? Porque Deus está em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto plano, irmãos. Irmãos, eu estou procurando fazer uma leitura, isso aqui chama-se pregação expositiva. Eu estou lendo os textos num contexto histórico, para nós entendermos como que isso aqui é a Bíblia pura, no sentido do que está escrito. Para que a gente não pense que isso é uma interpretação própria. Vocês esperam muito, mas alcançam pouco. E quando o pouco chega, aí vem o que dói meu coração. E esse pouco, quando trazem para casa, o que acontece lá? Está escrito. Primeiro sopro de Deus, criou o homem, não foi isso? Segundo sopro de Deus, cessou as águas do dilúvio. Terceiro sopro de Deus, abriu o mar vermelho. Mas há momentos que Deus sopra, isso dói meu coração, irmãos, para expulsar da nossa vida as nossas conquistas. Deus sopra. Vai embora a prosperidade. Vai embora carro. Vai embora isso. Vai embora aquilo. Por quê? Porque não observou que deixou Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu assoprei. Ah, mas é o diabo. Não é o diabo. Não foi o diabo que levou o povo para o cativeiro, foi Deus. Não foi o diabo que soprou aqui nas bênçãos. Foi Deus. Aí eles perguntam, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. Não é? Por causa da minha casa. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um medo de Deus nesse sentido, um medo. Porque eu sei que quando Deus sopra, várias coisas acontecem. E esse aqui é um sopro de juízo. Por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. Vocês não entenderam que eu dei a terra prometida para vocês? Vocês só tinham que ser fiel a mim. Mas vocês não foram, então vocês foram levados para o cativeiro, foi disciplinado, voltou do cativeiro e agora o inimigo bateu o pé, vocês se encantuou, deixou o inimigo fazer vocês parar de edificar o meu propósito. Irmãos, a igreja de Jesus é o propósito do coração de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão. Mas nós, a igreja, temos deixado a casa de Deus deserta. Não oramos, não jejuamos, ou às vezes não entrega os dízimos e oferta direito. Não ajuda no evangelismo, não ajuda nos ministérios. E a casa vai ficando deserta, é no sentido de que se entristece o coração de Deus, e a glória de Deus não vem. A glória de Deus não vem. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus filhos. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto e sobre o azeite. Aqui Deus está falando com o povo que já tinha saído do cativeiro. Deus está falando com você e comigo, porque Ele já nos tirou do cativeiro. A Bíblia diz em Efésios 4:11, que Jesus foi lá embaixo, nas regiões de sombras da morte, quebrou o cativeiro, ressuscitou e deu dons aos homens. Então Ele já quebrou o cativeiro da nossa vida. Esse povo voltou, se encantou com a terra e abandonou o projeto de Deus.
abandonou o projeto de Deus. Minha casa, retiro, olha o que Deus fala. Eu retiro o orvalho mesmo, retiro o trigo, retiro o azeite, os animais, e sobre todo o trabalho da mão de vocês, eu dissipei. Irmãos, se a gente olhar para isso aqui, eu vejo a face de um Deus, de um pai que está bravo com o filho. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mãozinha aí. Você já ficou bravo com seu filho já? Jesus eterno. Sangue de Jesus tem poder. Minha mãe, quando ficava brava, dava murro. Com 18 anos eu levei o último murro da minha mãe nas costas. Tum! Pegou no meio das costas. Aí no outro ano eu converti. Eu acho que foi o burro dela que me empurrou. Por mais que um pai esteja bravo, ou que ele esteja disciplinando, cortando privilégios, por isso, adolescentes e jovens, cortar privilégios faz parte dos pais. E Deus faz isso também. Deus corta privilégio. Então eu também, como pai, corto também às vezes. É que os meus agora já está com quase 30 anos, né? Já está mais difícil cortar privilégio, né? O mais novinho está com 22, já não dá para cortar tanto, mas de vez em quando eu corto ainda. Mas Deus, Ele está falando, eu estou cortando isso. Não desampare a edificação do reino de Deus. O diabo não prevalece contra a casa de Deus. Mas a igreja que está dentro, o povo que está dentro da igreja, eles prevalecem contra os projetos de Deus às vezes. Eles prevalecem contra. Quando? Quando não fazem. Quando não estão juntos. Quando não estão unidos. Então ouvi o verso 12, né? Ufa. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, 16 anos parado no projeto. Josué também ouviu, o sacerdote. O resto do povo ouviu a voz do Senhor, no verso 12, é isso que está aí? E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus tinha enviado. E o que aconteceu? Qual foi o efeito? Temeu. Temer significa reverência, e temor também é uma pontinha de medo de que Deus pode repetir a dose. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou de novo o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá, e o espírito do sacerdote, e o resto do espírito de todo o povo. E vieram e fizeram o quê? Vieram e fizeram e trabalharam na casa do Senhor, Deus dos exércitos. Vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. O fruto de tudo isso, queridos, o fruto de tudo isso, nós não vamos ler o restante dos textos. O fruto de tudo isso é que Deus começou a mudar a sorte do povo. A casa de Deus voltou a ser reedificada. Quando você lê o segundo profeta, porque esse aqui, como diz o goiano e o mineiro, foi a primeira tunda que eles levou. Foi desse profeta, Ageu. A primeira coça foi aqui. A hora que Ageu cansou o braço, aí Zacarias pegou a vara e veio. Porque tudo que está escrito no livro da frente aí, olha aí para você ver. O livro de Zacarias é o que Zorobabel precisava ouvir também para poder se levantar. Por isso é importante, se você está caído em alguma área da tua vida, caído ministerialmente, caído na unção, você está caído nas convicções, você abandonou a edificação da sua vida, da sua família, abandonou a casa de Deus e simplesmente vai para o templo. É necessário ouvir tudo que Deus tem para falar. Deus tem tudo que Deus tem para falar. Lá no milagre da pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, depois que Jesus terminou de falar, ele falou para Pedro: lança a rede lá no mar alto.
Deus precisa terminar de falar com você e comigo em certas coisas. Eu já tive várias experiências com Deus, que a gente é emocional demais, irmãos. Você está jejuando e orando, aí Deus começa a falar, aí já dá aquela alegria, a gente já sai no rebaneve, e corre para lá e corre para cá. E um dia e fui saindo de dentro da sala de oração, Deus falou comigo, eu não terminei de falar. Não, mas... Aí eu voltei, tranquei a porta, fechei. E Deus continuou falando. Não saia de uma consagração antes de Deus mandar sair. Não pare o ministério, não pare a edificação de nada que foi lhe dado na mão, se Deus não falou para parar. Nós precisamos ouvir tudo. E Zorobabel ouviu de Ageu, depois ele ouve de Zacarias. E aí eles edificam o templo, eles edificam o altar, eles edificam as ofertas, as festas. E aí depois chega Esdras, e que ele traz então o ministério de ensino, ele traz todo o ensino teológico para o povo, a santificação. E depois vem Neemias, para poder restaurar os muros, as portas. Depois, aí a cidade se fecha novamente. Sabe quantos anos o povo demorou para fazer tudo isso, irmãos? Depois de 70 anos de cativeiro? Mais de 100. Não é fácil voltar e não é fácil edificar o que caiu. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando o espírito maligno sai do corpo de alguém, e ele vai embora, e depois ele volta e encontra a casa vazia e ornamentada, ele volta com quantos mais? Mais 7. O esforço tem que ser 7 vezes mais. Mas eles edificam as portas de Jerusalém. E por aquelas portas de Jerusalém se cumpre a profecia que depois Zacarias dá. E por aquela porta, por uma das portas de Jerusalém, iria entrar o rei, o Messias, montado no jumentinho. E Jesus, muitos anos depois, entra por aquelas portas que Neemias, Esdras, Zorobabel e todo aquele povo edificou as portas. Você já imaginou comigo se não edifica aquelas portas? Não podia cumprir a profecia. Irmãos, o dia que Jesus ressuscitou, ele poderia voltar para o céu imediatamente. Mas ele volta para o céu imediatamente? Ele fica quantos dias na terra? 40 dias. Procurando os discípulos que desviou. Está lá em Atos 1. 40 dias atrapalhando a obra de Deus, aqueles discípulos ficaram. Será que eu e você estamos atrapalhando Jesus de voltar? Eu acho que estamos, irmãos. Jesus podia ter subido 40 dias antes para o céu. Mas não subiu. Por quê? Ele teve que fazer de novo aquilo que ele fez durante 3 anos. Buscar eles, consolidar eles, ensinar eles. Dar comida para eles, dar peixinho para eles, dar pãozinho para eles de novo. Você me ama mesmo, Pedro? É claro que eu amo. Então, primeiro, cuida dos meus cordeiros. Você me ama mesmo, Pedro? É claro que eu amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Por 2 vezes Deus falou. Ah, Senhor, o que vai ser de João? Cuida da sua vida, se preocupa com você. E deixa que o João, se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o problema é meu e dele. 40 dias eles atrapalharam o mover de Deus. Porque quando Jesus volta para o céu, lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz que o dragão tenta impedir o filho de voltar para a presença do Pai. Ele tenta. E aí então o arcanjo Miguel o expulsa lá de cima, o arranca de lá. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não atrapalharmos a edificação da obra de Deus, o que Deus quer trazer de avivamento, de cura, de restauração. Tem que tomar cuidado, porque muitos de nós estamos fazendo Jesus correr para lá e para cá, irmãos.
É um tal de Jesus ir para a beira do rio para procurar a gente. É um tal de Jesus ir na praça para ver cadê os filhos dele. É um tal de Jesus faz aquilo outro. Particularmente, eu acho que nós estamos atrapalhando Jesus voltar. É importante nós acelerarmos a edificação, porque Ele quer edificar a igreja. Edificar a igreja é edificar vidas. É isso. Mas eu creio numa transição para essa obra, irmãos. Eu creio numa transição. Eu creio, sabe, que o anjo da batalha foi liberado já. Aquele que vai fortalecer os outros anjos que já estão agarrados junto com vocês. Mas nós temos que ficar atentos. Não se iluda com aquilo que Deus te dá. Não ilude não. Você viu que tudo que o povo recebeu e eles se apegaram, Deus tirou o prazer da vida deles. Tirou o prazer da comida, da bebida, da roupa. Quantas pessoas que lutam para ter uma casa, a hora que tem a casa, fica triste e deprimido dentro da casa. Eu fui visitar um casal de empresários há 2 semanas, mas minha esposa. Eles têm uma lavanderia lá na nossa cidade. Então eles ganham muito dinheiro lavando roupa, assim, de hotel. É muito dinheiro, irmãos. É tanta máquina de lavar roupa assim, as irmãs que lavam roupa iam gostar, porque é só jogar lá dentro e buscar depois. Aí nós estávamos conversando, e eles a casa deles, aonde é a lavanderia hoje, era a casa deles antes. E eles alugaram, como eles melhorou de bolso, alugaram um sobrado, num lugar fabuloso, um bairro tremendo. Aí eles falaram para nós assim, para mim e para minha esposa, nós estamos tristes lá. Nós queremos voltar para essa casa aqui. Eu olhei para a casa que eles falaram que quer voltar, irmãos, é uma lavanderia. E o outro lugar é um sobrado. Eu falei, mas como? Por que quer voltar? Às vezes a gente perde o prazer em certas coisas, porque o negócio não foi de Deus. Ou porque simplesmente preferiu cuidar de si do que cuidar de Deus. Não sei se esse é o caso deles. Mas quantos de nós perdemos o prazer na coisa porque Deus tirou o prazer? Compra a roupa, que estava doido por causa da roupa, vai lá e compra. Aí põe no guarda-roupa, 6 meses sem usar a roupa. Sapato que não usa. Por que será que isso acontece? Será que investiu no lugar errado? Será que não era para investir naquilo que realmente Deus quer? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos realmente voltar a nossa atenção para aquilo que agrada o coração de Deus. E não para aquilo que nos desespera, para aquilo que nós queremos. Vamos orar? Vamos orar que vocês não aguentam ler a Bíblia mais, né? Fecha teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Se você entendeu a mensagem, coloque-se à disposição de Deus para sair do cativeiro, à disposição de Deus para poder edificar a obra dele. Coloque-se à disposição do Senhor. Esteja orando, ora com o seu irmão que está próximo a você. Vamos gastar uns minutinhos orando. Vamos cantar essa canção que Deus vai nos permitir nesse momento. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão, esteja orando por ele.
adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Deus. Oh, Senhor. És adorado entre nós. Levanta suas mãos pro céu, querido. Tão desejado aqui. Vamos adorar o Senhor. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Reba malabachouias. Eu não sou daqui, Oh, Deus. pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Senhor, nós te agradecemos essa noite, Pai. Desses 10 anos da tua casa, refrigério, Senhor. Nós queremos orar nesse momento, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, suplicar a tua presença, que o Senhor venha nos envolver como igreja. Nós queremos, em nome de Jesus, sair dos cativeiros, ó Deus. Queremos, ó Deus, retornar para o plano original de Jerusalém. Queremos voltar para o plano original da terra prometida que o Senhor nos deu, Pai.
Querer que o Senhor nos ajude em nome do Senhor, meu Pai, a não nos apegarmos ao que recebemos na terra, Senhor. Queremos, ó Deus, trabalhar na edificação de Tua casa. Queremos, ó Deus, que a Sua casa não fique deserta, desamparada. Ó Deus, não queremos trabalhar só pelos nossos projetos. Não queremos trabalhar somente para as nossas necessidades. Nós queremos trabalhar, meu Deus, para os projetos do reino dos céus. Queremos trabalhar, meu Deus, para os projetos do altar. Que o seu altar, meu Deus, seja erguido nesse lugar. Que haja firmeza no altar erguido nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha nos encantoar a tal ponto que possamos cessar nos trabalhos que o Senhor tem nos dado. Não queremos ficar, meu Deus, como Zorobabel ficou, Pai, acuado, restringido por mais de 16 anos, ó Deus. Não queremos, ó Pai, ficar aquém do plano, do projeto. Não queremos ficar aquém, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deu profeticamente. Não queremos ficar aquém do nome profético dessa obra. Um lugar de refrigério para o cansado, para o oprimido. Um lugar de novos começos. Um lugar de sombra. Um lugar, meu Deus, de nova ação do Senhor. Não queremos ficar aquém do lado profético da identidade que o Senhor deu para essa obra. Não queremos, ó Deus, não queremos ficar. Queremos que Jerusalém, queremos, ó Deus, que a cidade do grande rei, que é, meu Pai, sua vontade em nós, possa ser uma realidade, Senhor. Ah, meu Deus, envolve-nos, ó Pai. Envolve-nos, ó Deus, toca-nos, ó Deus, a partir de hoje, o 11º ano começa, e por isso nós oramos, para que seja, meu Deus, um novo começo, como o Senhor disse para Zorobabel através de Zacarias: não desprezem os dias dos pequenos começos. A tua palavra diz isso, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a sua palavra. Envolve-nos, ó Pai, envolve-nos, e não permita que fiquemos, meu Deus, voltados só para nós. Não queremos ter uma vida aonde não nos contentamos com o que temos. Não queremos, meu Deus, ter uma vida aonde, meu Deus, temos tantas coisas, lutamos por tantas outras e não investimos na qualidade do seu templo, na qualidade da estrutura da sua casa. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, joga sua mão lá para o céu, querido, e adora o Senhor, dizendo que Ele é Yeshua. Diga que Ele é Yeshua. Levanta suas mãos lá em cima e diga isso ao Senhor. O Messias aguardado, Ele vem.